Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professora, estamos ouvindo. Dá para ver que vai começar a gravar. Em algum momento, ele está aí tirando. Começou já aqui a Começou a gravar. gravar, tá, gente? Tá. Bom trabalho a todos. Professora, tem gente pedindo para entrar. A Tá, senhora aceita? podem começar. Então, Oi, estão presentes aqui olá, algumas tudo bem? pessoas, a Marildo. Josiane, tudo bem? Está me ouvindo? Sim, tá bem. Não, começar a gravar, né? Tá, vou colocar aqui para começar a gravar. Começou já a gravar. Pode. Pode. Já, Gracete, pode continuar? Já, Márcio, começa. Eles saíram e já tá Tô gravando. falando. Tô falando, vocês não estão me ouvindo, não? Misericórdia. Eu estou. Estão me ouvindo? Olá, vocês estão me ouvindo? Ok. Então, ele está dizendo que tem algumas pessoas aqui presentes na chamada, está fazendo a datilologia do nome delas. Manuel, várias pessoas. Isso é. Estão presentes aqui, juntos conosco. Por quê? Vão apresentar. E aí vocês vão apresentar propostas de discussões, e aí vocês olhem, é muito interessante, podem dar sua opinião, podem discutir, o espaço é aberto para isso, ok? São artigos interessantes, assuntos para a gente refletir, e aí a gente pode perguntar, pode levantar questões, interagir, debater, opinar. Está sendo convido o marido e o Alexandre com o tema. Com o tema deles, já podem abrir e começar a apresentar. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Ouve bem, Márcia? Então, novamente, boa tarde a todos. Estou em casa e aqui tem um galo aqui só cantando. Então, não se incomodem se volta e meia vocês ouviram um canto de um galo. Então, eu quero que
Quero iniciar a minha apresentação. Eu sou o Amarildo de Lima Melo. Eu sou graduado em Letras Libras pela UFAC. Fui graduado o ano passado e desde que me formei, estou atuando como tradutor e intérprete de Libras na rede estadual de ensino. Também sou aluno do mestrado em Educação, PPGE, e tenho como professor orientador o professor Alexandre Melo de Souza, que está aqui presente também conosco. Dentro do PPGE, eu estou vinculado na linha de formação de professores e trabalho docente, e me interesso em pesquisar sobre formação inicial de professores de Libras por meio do PIBID Libras. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a minha apresentação lá no Padlet. Lá eu fiz uma explicação do que se resume o nosso trabalho. Um trabalho que ainda está em andamento, foi fruto de uma disciplina do mestrado, chamado Tópicos Especiais em Educação, onde nós realizamos uma revisão sistemática de literatura com o objetivo da gente conhecer que produções científicas já existem sobre o nosso objeto de estudo, que é o PIBID Libras. O tema do nosso trabalho é o PIBID, a inserção do PIBID na docência, uma revisão sistemática de literatura. Então, como eu disse anteriormente, o nosso objetivo era conhecer que produções científicas já foram produzidas acerca do nosso objeto de estudo. E para isso, nós usamos a plataforma da CAPES, para a gente coletar o máximo de pesquisas que a gente poderia encontrar. Nós usamos critérios de inclusão e de exclusão. Por exemplo, nós utilizamos os últimos 5 anos, as pesquisas que já foram produzidas, mas o nosso foco era conhecer a nível de mestrado e a nível de doutorado. Então, nós colocamos como critério de exclusão trabalhos como TCC, artigos, relatórios, porque o nosso foco era a nível de mestrado e doutorado. Com a nossa pesquisa, nós pudemos constatar que são poucos os trabalhos que abordam o PIBID. Na verdade, o PIBID Libras, eu não encontrei ainda nenhum trabalho que falasse sobre o PIBID Libras. O foco das demais pesquisas são o PIBID de pedagogia, o PIBID de história, as demais áreas, mas o foco no PIBID Libras, a gente não conseguiu encontrar nenhuma pesquisa que falasse sobre. Aqui na UFAC, principalmente no programa de pós-graduação em educação, o PPGE, as pesquisas que tem a respeito do PIBID, existe apenas 2, no PPGE, e o foco deles foi o PIBID pedagogia, e um com foco no PIBID história, no PPGLI. Com a nossa pesquisa, a gente pôde perceber que ainda é escasso as pesquisas que se voltam para o PIBID Libras, que explicam as contribuições deste programa para a formação inicial dos professores de Libras, essa vivência dos PIBIdianos nas escolas, as experiências, as estratégias que eles usaram, as aprendizagens que eles obtiveram durante esse período, as experiências que foram enriquecedoras para a sua formação inicial. Então, carece ainda de mais pesquisas voltadas para esta área, que é muito importante. O Letras Libras, ele é um curso que surgiu recentemente, aqui na UFAC, ele surgiu no ano de 2014,
Então, as pesquisas, elas estão crescendo a cada dia e eu acredito que o meu objeto de pesquisa, ele é bastante relevante e vai contribuir muito para que se possa ainda mais se ter mais pesquisas sobre o PIBID e também sobre a Libras. Só para complementar, então, boa tarde, eu sou o Alexandre, orientador do Amarildo. Então, só para complementar, a revisão de literatura é uma etapa muito importante na construção de um trabalho acadêmico, né? Um trabalho de mestrado, porque é o momento em que o pesquisador vai tentar vasculhar, né, tudo que ele pode dentro dos repositórios, dentro dos sites, a respeito do tema que ele quer trabalhar, até mesmo para que ele possa dizer qual é a contribuição científica que esse trabalho tem. Como o tema do Amarildo é sobre o PIBID de Libras, mas não o PIBID de Libras que tem hoje, né? Porque hoje no PIBID a área de Libras faz parte do Programa Institucional de Bolsas. Ele está falando de um PIBID Libras que foi oferecido como iniciativa da UFAC em 2017. Então a gente já entende, né? Já pressupõe que nós realmente não iríamos encontrar muitas pesquisas ou nenhuma, porque não havia essa área de Libras dentro do PIBID nas outras instituições. Mas nós procuramos também verificar se não havia na área da pedagogia que tratasse alguma coisa sobre Libras, ou na área interdisciplinar, que também colocasse como foco a Libras, ou até mesmo na área da língua portuguesa, que se algum professor tivesse trabalhado essa área, né, ali de uma forma interdisciplinar. Mas, de fato, nós não encontramos. Mas fica aí esse ressaltar, né, da importância de se fazer uma revisão sistemática, porque é a partir dela que você vai encontrar qual é o estado da arte, né, em relação a essa pesquisa, a esse tema, e também quais são as contribuições e a relevância que tem a pesquisa. Então, diante desse resultado, né, que o Amarildo encontrou, de que não há pesquisas relacionadas ao PIB de Libras ainda, então a gente já percebe que o trabalho que ele está desenvolvendo no mestrado é um trabalho que tem uma relevância acadêmica e científica muito grande, porque tem esse caráter de ineditismo. É o primeiro, então, que vai tratar sobre essa temática. Obrigado. Muito obrigado, Amarildo, e professor Alexandre também, pela apresentação dessa proposta. Queria saber, as pessoas que estão aqui presentes, se tem algum interesse em realizar alguma pergunta, tirar alguma dúvida com os colegas, se querem colaborar, nenhuma. Bem, eu quero fazer um questionamento. Aqui na Universidade Federal do Acre iniciou-se, já tem algum tempo, né, com essas questões, dessas adaptações. Dentro também com algumas questões de materiais, certo? Então, com essa implementação, por exemplo, da importância de uma pesquisa para TCC ou para mestrado, né? Quais seriam essas contribuições? Né? E isso já vem ali já de um tempo, né, até os dias atuais, né? E como o professor colocou, é algo inédito essa pesquisa nessa área. Então, quais seriam essas propostas, né, de avanço? Como se daria isso? Quais seriam essas contribuições?
Primeiramente, é Não mostrar está a saindo alto, contribuição. Amarildo, só um pouquinho. Já, Amarildo. Ok. Primeiramente, é mostrando a contribuição do programa PIBID. Isso já mostra também a necessidade de continuidade deste programa, devido à sua relevância. Quando esses alunos eles têm contato com a escola, eles vivenciam a escola, toda a estrutura, todo o movimento, esses alunos eles aprendem estratégias, eles vivenciam novas formas de ensino junto com os demais professores. Eles também têm a oportunidade de produzir materiais adaptados. Eles têm contato não somente com a surdez, mas esses alunos também, eles têm contato com outras deficiências, então eles podem também estar aprofundando seus conhecimentos, não somente na área da Libras, mas também em outras deficiências, e isso vai ajudar na formação deles. E é uma forma de não se distanciar a faculdade, a teoria da prática, mas levar aquilo que você aprende para a escola e trazer aquilo que você aprende na escola também para a universidade. Então, esse é um dos pontos importantes que o PIBID ele pode ajudar. É verdade. E tem um outro fator que é como o Bissati falou, né? A universidade falta, né? Tem muita falta de material e de espaços. O PIBID, ele carece, né, de ter um espaço, um laboratório de ensino, um laboratório de produção de materiais didáticos. Porque quando o aluno, a ideia do PIBID é que ele vivencie a escola de uma maneira maior, né, mais prolongada do que o estágio supervisionado, então que ele vá até a escola, mas à medida em que ele está na escola e ele percebe as dificuldades e as carências de materiais que a escola tem, a ideia é que os alunos do PIBID produzam esses materiais. Produzir como? Num laboratório de ensino, num laboratório de materiais didáticos. Nós não temos isso no Letras Libras. E algumas áreas da UFAC possuem materiais que foram meio que arranjados ali, adaptados, né? Não foi um laboratório criado para para o PIBID de Libras. Mas a ideia é que, com o avanço dessas pesquisas que ressaltam a importância do PIBID na formação dos alunos da graduação, é que a própria instituição invista nesses espaços e nesses materiais, porque aí, quanto mais espaço, quanto mais materiais nós tivermos, melhor será o desempenho desses alunos aí na sua prática, né, no seu desenvolvimento do PIBID nas escolas. Obrigado. Quero agradecer a colaboração dos colegas, Alexandre e Amarildo. Algum mais comentário, alguma colaboração com os colegas? Obrigado. Então, para darmos continuidade ao simpósio, queria convidar as autoras Camila e Shelton, que vão abordar um pouquinho do tema a seguir. Com a palavra. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, eu sou acadêmica do programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Identidade, eu estou no doutorado.
né? Tenho como orientador o professor Shelton, e a gente pensou aqui para o congresso desenvolver um artigo a partir do estado da arte, né? Esse estado da arte que eu estou desenvolvendo inicialmente, né, para fazer a escrita da tese, né, do primeiro capítulo da tese. Como vocês puderam ver, o título do trabalho é sobre a educação de surdos na modalidade da educação de jovens e adultos, questões bibliográficas iniciais, né? A gente parte para uma revisão de literatura com o objetivo de saber como que tem se dado as pesquisas em nível Acre e em nível Brasil, no que diz respeito ao jovem e o adulto surdo que está inserido na EJA. Então, a gente partiu para uma pesquisa no portal da CAPES, né, pelo banco de teses e dissertações, numa triagem aí, num recorte temporal de 5 anos, né, com o intuito de conhecer quais são as metodologias, quais são os teóricos, né, como que tem se dado essa pesquisa no nível Brasil, e a gente pôde perceber, a partir de inúmeras filtragens que nós fizemos, que ainda é bem resumida, é bem curto as pesquisas nessa área, né, da EJA, e principalmente na área da educação de surdos. Né? Eu consegui ainda 56 trabalhos, fui lendo, fui selecionando algumas partes, e ele está em construção, né? Eu ainda não finalizei, porque ainda cheguei só na parte da metodologia, né? Ainda falta conhecer os teóricos mais abordados. A gente pode ver a questão na metodologia, né, são usadas bastante as entrevistas narrativas, as entrevistas semi-estruturadas, os questionários e a análise documental. Então, como eu falei, né, a gente escolheu aí o portal da CAPES e a gente focou nas dissertações e nas teses que parte de 2019 até 2023. E até o momento a gente pode perceber que aqui no Acre não teve nenhum trabalho sobre surdos inseridos na educação de jovens e adultos, e no Brasil os trabalhos são bem pequenos, eles não estão muito voltados para as questões culturais e para questões identitárias, que é o foco, né, do meu trabalho, da minha tese. Então, é isso. Muito bem, Camila. Uma ótima apresentação. Obrigado por essa pesquisa e colaborar conosco. Aos colegas que têm interesse de fazer alguma adição, tirar alguma dúvida, esclarecimento, contribuição. Bom, acredito que não tenha. Eu quero fazer um questionamento. O seu tema, ele trabalha com essas escolas, né, do ensino do jovens e adultos, o EJA, nesse determinado período. E eu queria perguntar, se você já verificou se em outras escolas, né, em outros estados do Brasil, dentro dessas áreas, tem essa presença, né? Se há, né, se você fez alguma pesquisa que colaborou, né, seja em algum artigo ou revista ou alguma tese, você tentou já fazer alguma busca a respeito? Tá desligado o microfone, Camila. Só um pouquinho, porque travou. Então, eu fiz essa pesquisa, eu encontrei entre os anos de 2021 e 2022, foi o ano assim que teve o maior número de pesquisa. Como eu fiz um recorte de 2019 a 2023, e nós estamos aí 2020, 2021, né, e parte de 2022 ainda,
se recuperando de uma pandemia, eu acredito que, além de ter tido um atraso nas defesas, nas publicações, eu acredito que, devido a isso, houve essa timidez nas publicações das pesquisas. Mas eu encontrei uma tese e 7 dissertações que envolvem a educação de jovens e adultos com a surdez. Mas, assim, não tem tanto correlação com a minha tese, com o objeto da minha tese. Porque na minha tese eu pretendo discutir as questões culturais, identitárias e os aspectos sociolinguísticos, né, no ambiente da educação de jovens e adultos. E essas produções que eu encontrei, elas se voltam mais para questões gramaticais, para questões de letramento, para questões de produções de materiais. Então, elas fogem um pouco, né? Tem sim a relação de ser de educação de jovens e adultos, de ser surdos, mas ela foge um pouco, né, da relação com o meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu parti para avaliar, né, para ler. Teve trabalhos que eu precisei ler o trabalho quase completo. Eu parti para ver o quê? Como que tem sido a metodologia desses trabalhos? Como que tem, quais os teóricos que eles estão usando, que é mais atualizado, né, sobre o ensino de jovens e adultos. Então, assim, relacionado diretamente com o meu trabalho, eu não encontrei nenhum. Trata-se realmente, até o momento, de uma pesquisa inédita, né, tanto no estado do Acre como no Brasil. Mas tem trabalhos, sim, que tratam da educação de jovens e adultos dentro da EJA, mais voltados para um outro objeto de estudo. Acho que respondi, não sei. Entendi. Obrigada, Camila. Cristiane, você Melhor. chegou sua vez. Não, acho que é melhor. Não,
Boa tarde, obrigado ao professor Bissati. Como ele colocou, sou João Xavier. E a minha proposta, que como vocês puderam visitar lá no Padlet, é explicar um pouco, né, de uma disciplina que nós cursamos aqui no curso de Letras Bíblias de Material Didático. E essa disciplina gerou vários questionamentos, porque nós tínhamos uma professora que era professora de aluno surdo da sétima série e encontrava desafios nesse ensino para esse aluno, né? Como é que ela transmitia esse conhecimento, já que a proposta que ela tinha, a sequência didática, a proposta didática que ela tinha era somente, não tinha uma especificidade para alunos surdos. Foi então que, juntamente com a professora Gracinete, nós decidimos então montar uma proposta didática, e isso teve vários gêneros, e um deles, o qual eu vou apresentar agora, é sobre os gêneros, tipos de gêneros, né? Textual sobre propaganda, em pensar em como se ensina esse gênero para uma pessoa surda, para um aluno surdo da sétima série, E aí, então, foi quando nós, em muitos debates, né, em analisar, usando algumas referências, né, atuais, principalmente dessas propostas que foram recentemente publicadas para esse trabalho para alunos surdos, nós decidimos, então, utilizar bastante tecnologias. E aí, quando vocês podem até analisar lá no Padlet, que nós fizemos meio que, nós depois de tudo juntamos, né, os trabalhos, e nós fizemos meio que um e-book. E aí esse e-book ele tem várias estratégias onde nós vamos tratar de como ensinar, né, uma das propostas didáticas, né? E aí vamos ter sucesso ou não, mas dentre elas é o quê? Principalmente com o uso das tecnologias, né, fica mais fácil. Então, todo o nosso material está totalmente traduzido para a língua brasileira de sinais, né? Nós trazemos uma interação entre a língua de sinais, né, a Libras, com o português, né, através de quê? De jogos interativos, né, de usos das tecnologias. E aí, para tratar um pouco desse tema propaganda, o que que nós utilizamos? Nós utilizamos um tema que estava bem atual, né, que era a divulgação do filme da Barbie. Então, nós iniciamos por ele, né, e aí nós fizemos toda uma apresentação do que é uma propaganda utilizando esse filme, e do mais mesmo nós estávamos ali tentando trabalhar os multiletramentos, né? Mostramos que essa divulgação foi realizada em diversos canais de comunicação, como em rede social, na televisão, também pelo TikTok, né, onde se entra as trends para divulgação. Também nós abordamos a respeito do uso do rosa, né, o que significava, e isso nós estávamos tentando transitar em várias aulas, né, isso é um ciclo, são de 5 aulas, né, para se discutir esse tema, para que o aluno entenda também quais são os tipos de propaganda, se é uma propaganda social, se é uma propaganda de marketing, se é uma propaganda educacional, né, e aí nós fomos trabalhando em cada momento esses tipos de propaganda, né, sempre utilizando a língua como primeira língua para esses alunos e também utilizando as tecnologias, né, o uso de jogos, né, interativos, tecnológicos, também toda a tradução em Libras, né, dentro do material. Eu acho que é isso, tá bom, gente? E aí eu fico aberto para alguma dúvida, se alguém tiver alguma curiosidade, está já depois, como eu falei, né, foi construído, né, tanto o meu e da Emanuele, né, que nós produzimos, mais os dos outros colegas, e aí a professora Gracinete transformou em um e-book, organizou todo um e-book que logo, logo estará sendo divulgado. Obrigado.
Boa tarde a todos. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. O nosso trabalho fala sobre práticas bilíngues e a educação de pessoas surdas. Ele foi proposto junto com as colegas Raimires, que é de Brumado, aqui na Bahia, e de Raquel, que é professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas. Eu sou professora aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. O objetivo do nosso trabalho foi investigar a influência da Libras na escrita da língua portuguesa por pessoas surdas e discutir também, além do contato da língua portuguesa com a língua de sinais, a gente também teve como intuito tentar fornecer algum subsídio teórico-pedagógico para professores que ensinam língua portuguesa para pessoas surdas. A gente utilizou no nosso trabalho vários... como fundamentação teórica, vários teóricos, mas como o resumo é só um recorte do nosso trabalho, da nossa pesquisa, a gente falou sobre Vygotsky, porque Vygotsky ele deixa bem claro a questão da organização das ideias nas pessoas ouvintes acontecer pela oralidade, e nas pessoas surdas, essa organização de ideias se dá através da língua de sinais. Então, Vygotsky coloca como uma das razões, então, a gente pode utilizar o pensamento dele para tentar entender por que uma das questões das pessoas surdas terem a influência da língua de sinais na sua escrita, uma das questões, possivelmente, é essa questão das organizações das ideias. Utilizamos também Selinker, que Selinker vai tratar sobre a questão da interlíngua, né? E ao ele falar do contato de línguas, ele diz que a interlíngua vai ser um sistema intermediário entre a primeira língua daquela pessoa e a segunda língua que ela estaria aprendendo. Ele vai dizer que a interlíngua não é nem a primeira língua, nem a segunda, que ela tem resquícios da primeira e da segunda língua. Acaba não sendo nem a primeira e nem a segunda, tendo resquício das duas, como eu disse. A gente utilizou também Pereira, que vai falar sobre a questão da educação bilíngue, né? E aí vai dizer que a educação bilíngue para pessoas surdas, principalmente se a gente falar na questão de Brasil, ela tem que se dar através do bilinguismo, utilizando a língua de sinais brasileira como primeira língua dessas pessoas surdas e a língua portuguesa como segunda língua, tendo a língua de sinais como intermédio ali para poder fazer esse processo de ensino-aprendizado da língua portuguesa para pessoas surdas. Esse trabalho nosso, ele foi resultado de um mestrado, né? Então já foi publicado, a gente já tem artigos em livros, um recorte, né, da dissertação de mestrado. Ela, nessa parte, nesse recorte que a gente trouxe para apresentar para vocês, a gente fala só sobre essa questão do contato entre as línguas, mas o trabalho todo que foi desenvolvido também envolveu a questões das gamificações. Então, ao utilizar, durante a metodologia que a gente utilizou da pesquisa, a gente trabalhou com atividades gamificadas também com esses alunos, para a gente tentar conseguir entender melhor como se dava esse processo da escrita feita por eles. A gente utilizou, então, como objetivo, a nossa metodologia, ela foi uma metodologia exploratória, porque ela vai envolver, no primeiro momento, pesquisas através de entrevistas com alunos, com os pais desses alunos, com as pessoas que trabalham na escola. Então, investigamos, fizemos pesquisa com o diretor da escola, com os supervisores, com os professores, envolveu também levantamento bibliográfico, e na questão técnica a gente utilizou como procedimento uma pesquisação, porque a gente tentou envolver esses informantes, envolver esses alunos durante a pesquisa. Durante a pesquisa, a gente trabalhou com uma escola em Montes Claros, em Minas Gerais, onde eram 4 alunos surdos, mas de diferente escolaridade. Então, a gente teve um aluno do 6º ano, 2 alunos do 7º ano, um aluno do 9º ano, né? Foram 4 alunos, alunos surdos e fluentes na língua de sinais, porque a gente queria justamente era perceber essa questão mesmo do contato entre as línguas. Então, eram fluentes em língua de sinais, e a gente trabalhou com eles após fazer um levantamento ali de dados e perceber como que se dava a escrita deles, como que era o resultado da escrita deles através de investigação, através de observação nas salas de aula. A gente desenvolveu com eles um trabalho através de gamificação, que necessariamente não é jogos, né, mas são atividades que têm elementos de jogos.
E, como resultado dessa pesquisa que a gente desenvolveu, a gente conseguiu perceber que o aluno surdo, ele consegue aprender a língua portuguesa, não tendo só como suporte para ele o tradutor e intérprete de Libras, como muitas pessoas pensam, principalmente se a gente pensar em educação inclusiva. Mas vai para além disso, né? Para tratar da aquisição da língua portuguesa, da aquisição de uma segunda língua para a pessoa surda, a gente vai ter que pensar num contexto escolar diferenciado que seja apoiado na educação bilíngue para essas pessoas. Então, as práticas bilíngues é que vão proporcionar uma aprendizagem da língua portuguesa escrita por pessoas surdas, de forma que seja contextualizada e que seja significativa. A gente conclui, através das nossas pesquisas, que a maioria, na verdade, desses alunos que foram pesquisados, a gente percebe que eles tiveram dificuldades em compreender a língua portuguesa, principalmente um dos motivos é porque a língua deles, a primeira língua deles é a língua de sinais, e a língua portuguesa deveria ser aprendida como segunda língua. A metodologia de trabalho com a língua portuguesa, voltada para eles, deveria ser como um trabalho de segunda língua, e não é o que ocorre, né? A gente percebeu durante a pesquisa que os professores de língua portuguesa trabalhavam com eles da mesma forma como eles trabalhavam com os alunos ouvintes. Percebemos também, concluímos através da pesquisa, que a aquisição da língua de sinais como primeira língua é imprescindível para que eles aprendam uma segunda língua, né? Muitos linguistas já colocam isso mesmo, de que é mais fácil, não quer dizer que seja impossível, mas é mais fácil uma pessoa adquirir uma segunda língua utilizando como base a sua primeira língua. Então, essa aquisição da Libras como primeira língua é um dos fatores imprescindíveis para que as pessoas surdas, no caso do Brasil, aprendam a língua portuguesa como segunda língua de forma eficiente. Concluímos também que os professores de língua portuguesa, numa maioria, eles desconhecem as singularidades linguísticas do sujeito surdo. A gente trabalhou com uma escola dita inclusiva, era uma escola regular. A gente não trabalhou com escola bilíngue, porque na região ali a gente não tem uma escola bilíngue. É uma escola regular, então que, sendo uma escola regular, esses professores necessariamente não teriam que ser fluentes na língua, como a gente tem hoje através da Lei 14.191, que seria uma escola bilíngue ou uma sala de aula bilíngue, né? Então, não, ali era uma sala regular, uma escola regular, mas os professores sequer conheciam as singularidades linguísticas dos alunos surdos que eles tinham. Então, essa falta de conhecimento sobre as singularidades linguísticas dos alunos surdos também fez com que esses professores não conseguissem solucionar, elucidar problemas oriundos da aquisição de uma segunda língua. Eles não tinham uma abordagem e metodologia voltadas para isso. E também percebemos que, para que o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa escrita pelo aluno surdo ocorra de forma eficiente, a escola precisa repensar as suas metodologias adotadas nesse processo de ensino-aprendizagem. Sobre o aluno surdo, então, a gente fecha, concluindo durante a pesquisa, que a forma mais correta de se trabalhar a língua portuguesa voltada para alunos surdos seria através da educação bilíngue, onde deve-se ser utilizada a língua de sinais brasileira como primeira língua, como uma língua de instrução para eles. E aí a gente vai entrar nessa questão, né? Às vezes a gente tem até pelos professores essa discussão sobre pessoa surda ter que usar Libras, não ter que usar Libras, e pelo menos na região onde a gente desenvolveu a pesquisa, há muito forte essa questão de separar grupos de pessoas surdas e grupos de pessoas com deficiência auditiva. A gente vai ver que tem uma discussão muito grande hoje sobre pessoas que até um determinado tempo na história eram consideradas pessoas com deficiência auditiva e que hoje estão brigando para ser considerados pessoas surdas, oralizadas e assim vai, né? Então, uma discussão está havendo na comunidade, mas a gente estava ali numa pesquisa, desenvolvendo uma pesquisa numa região onde eles separam esses grupos de uma forma bem clara e que eles denominam como pessoas surdas os que utilizam a língua de sinais ou aqueles que se comunicam pelo visual, independente da língua de utilizar a Libras ou não, que eles se comunicam por língua de sinais. Então, a pesquisa foi desenvolvida com um grupo de alunos fluentes na Libras, tá? E é isso.
Obrigada. Ok, Daniele. Ótimo trabalho, ótima apresentação. Perdão, pessoal, estava dando microfonia. Daniele, Daiane. Olha, ótimo trabalho, parabéns, incrível. Daiane. O que eu percebi? Daniane, tem o N, Daniane. É Daniane. Ela está ensinando nós. Não é Daiane, é Daniane. Agora ele entendeu. Desculpa, Daniane, eu não tinha percebido. Eu li Daiane. Você está certa, foi mal, me desculpa. Então, eu tenho uma pergunta para você. Eu estava lendo a sua tese, o seu texto, a metodologia que você usa. Como é? Como foram feitas as entrevistas? Eu entendi que tem ali os tópicos, mas não ficou muito explicado para mim a variedade dos tipos de entrevista que você usou. Entrevista mesmo. Eu queria entender como funcionou a sua entrevista. Como foi que você fez? Quais tópicos você usou? Eu li ali, mas eu não encontrei explicação. Como foi? Pode me explicar? Detalhadamente o tópico, que aí eu queria entender claramente qual foi a sua metodologia. Sim, ali porque é um resumo, né? 300, 400 palavras, não tem como ficar a pesquisa de forma bem clara mesmo, não. Mas a gente ela teve uma parte inicial, onde a gente desenvolveu uma pesquisa com os pais e os alunos e os funcionários da escola no primeiro momento. Então, com os funcionários da escola, era um momento presencial ainda, não era época de pandemia, então a gente pôde estar na escola, a gente observou as aulas, então com esses funcionários nós fizemos uma pesquisa com eles sentados ali e de papel respondendo e perguntando. Com os alunos surdos, nós fizemos entrevistas gravadas em língua de sinais, e com os pais nós tivemos 2 momentos. Teve alguns pais que aceitaram que a gente fosse nas casas ou que fossem na escola, e a gente teve um contato com eles e pôde fazer as perguntas diretamente para eles, mas teve pais que já foram mais afastados da pesquisa e preferiram responder pelo Google Forms. Mas essa foi a parte inicial, né? A gente teve depois uma parte de observação das aulas, uma parte em que atividades foram aplicadas pelos professores de língua portuguesa desses alunos, e nós fomos colher dados desses trabalhos desenvolvidos com o professor e eles em sala de aula, e foi dessa observação e dos dados colhidos por essas atividades que eles fizeram, que a gente percebeu essas dificuldades que havia na escrita deles. Da observação dos dados das atividades que eles desenvolveram, das pesquisas que a gente colheu com eles, com os pais, com os funcionários, a gente veio e propôs uma metodologia diferenciada de atividade, onde todas as informações, todas as atividades, todo o conteúdo, num primeiro momento, era passada para eles em línguas de sinais, e utilizamos nas atividades gamificação. Então, as atividades que eram realizadas, não só com eles, mas com toda a sala, eram atividades que tinham elementos de jogos, né, para se tornarem gamificadas, lógico. Então, tinham elementos de jogos para tornar essas atividades mais atrativas, de novo, tendo como língua de instrução a língua de sinais. E aí a gente percebeu que eles tiveram mais facilidade para conseguir entender a língua portuguesa escrita. Certo. Daniane, muito obrigada. Tenho outra pergunta também.
Os professores, nessa escola, né, que se diz inclusive, os professores eram formados em português ou tinha outras formações? Como é que funcionava a grade deles? Você entendeu? Eles tinham algum apoio ou especialização em ensino inclusivo, em ensino para surdos? Como funcionava esse ensino do português como L2? Eles realmente ensinavam português como L2? Esses professores sabiam sinalizar ou a comunicação era muito prejudicada? Como era que funcionava essa estrutura, essa dinâmica? Era falha, né? Era bem falha a comunicação, não tinha comunicação, a comunicação não era excelente. E a formação desses professores? Como era? Era sinalizada? Eles tinham alguma formação? A comunicação fluía bem? Como que funcionou? Eu entendi que existe uma estrutura, e realmente é difícil ensinar português como L2 e fomentar esse tipo de ensino para surdos, uma sinalização boa, que consiga dar um ensinamento bom do português escrito, ensinar o português escrito, né? Certo que essa é a maneira correta de ensinar surdos. No Brasil, existem diversos problemas, precisa ser cobrada essa questão da Libras, do português escrito como L2. Mas tem diversas escolas que vendem essa história de bilíngue, mas não funciona na realidade. Realmente, são poucas escolas que utilizam o português como L2, ensinando de maneira sinalizada. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, primeiro, como eu tinha exposto na hora que eu estava apresentando, a escola que a gente fez a pesquisa, a escola que a gente desenvolveu a pesquisa, era uma escola regular. Então, é o que a gente teria hoje, entre aspas, aí, o que seria uma escola inclusiva, que a gente sabe que a maioria nem inclusiva é. Então, a gente não tem, como eu tinha dito também, lá na região, uma escola bilíngue. Uma escola bilíngue mais próxima ali em Montes Claros, em Minas, seria em BH, na capital. Então, a gente não tem ali na região uma escola bilíngue. Nessa escola bilíngue, nós teríamos ali professores realmente que seriam fluentes na língua e que teria Libras ali como língua de instrução. Mas essa não é a realidade da maioria das escolas, como o professor mesmo colocou, e a realidade da escola que a gente também desenvolveu a pesquisa. Como eu tinha dito também, a gente percebeu durante a nossa pesquisa que os professores desconheciam até acerca da singularidade linguística das pessoas surdas, dirá a língua. Então, eles não tinham conhecimento nem do que seja a língua de sinais, nem de como é o trabalho que ou pelo menos deveria ser o trabalho desenvolvido com pessoas surdas. Não tem. Libras é chamada de linguagem, acha que ter um intérprete na sala de aula já era suficiente, porque era isso que se tinha, né? E o que se tem na maioria das escolas até hoje, né? O professor acha que quem vai ensinar é o intérprete de Libras. Então, era essa a realidade que a gente encontrou quando a gente foi desenvolver a pesquisa. Quanto à formação desses profissionais, eles eram formados na áreas deles. Então, o professor de português que a gente entrevistou, ele é formado em letras português. Nós entrevistamos professor de história, que era formado em história, professor de geografia, formado em geografia, e a gente vai ver pela LDB no Brasil que esses professores, eles tinham um conhecimento mínimo do que seja educação inclusiva, porque nos cursos de licenciatura no Brasil é obrigatório ter a disciplina de educação inclusiva. Mas é educação inclusiva. Né? Que a LDB vai dizer que os professores vão sair aptos a trabalhar com as pessoas com N deficiências, né? Mas que a gente sabe que essa não é a realidade que a gente tem no Brasil. Então, a realidade que se tem é de profissionais que não são capacitados para lidar com as pessoas e suas diferenças, né? E que quando tem um aluno ainda, quando aparece na sua sala um aluno que necessita de algum atendimento diferenciado, essas pessoas, esses professores não sabem o que fazer e nem sabem quem procurar. No caso do aluno surdo, eles acham que o intérprete de Libras é quem vai resolver ou quem deveria resolver, né?
Então, é a realidade que a gente tem, que a gente sabe que não é a correta, né? O correto seria mesmo uma educação bilíngue, conforme a gente já tem. Na verdade, a gente tem a Lei 14.191, que ela vai acrescentar poucas coisas em questões de atendimento ao aluno surdo, né? Ela vai trazer como principal diferencial a questão da modalidade. Mas se a gente pensar no trabalho, em como deve ser o ensino e a aprendizagem desses alunos surdos, isso já tinha até no decreto 5626, lá em 2005. Né? Lá já se falava assim, em educação bilíngue, lá já se falava em sala bilíngue e em escola bilíngue. Mas nós temos até hoje professores que são capacitados para conseguir trabalhar, dar com alunos surdos. Obrigada, Daniane, obrigada, de verdade. Agora eu estou fazendo certo seu nome aqui. Obrigada pela sua apresentação, o seu trabalho está perfeito, maravilhoso, de verdade. Outra pessoa tem dúvida acerca desse tema? Alguém quer dar uma opinião, tem uma dúvida? Não, nenhum, ninguém? Ok. Pronto, agora acabou a apresentação, né, que tinha dos 5 trabalhos que foram propostos. Enviei para vocês já o material no CLES, acho que é Padlet. CLES. Vai ter certificado, será enviado para vocês, ok? A presença de vocês já está sendo computada, tá tudo certo. Vocês entenderam? Tá tudo bem? Ok, então, pessoal. Agora falta pouco para acabar já, tá? Muito obrigada a todos vocês, de verdade, pela presença, por terem entrado, por terem apresentado, pelos seus temas, que são, assim, interessantíssimos. Eu assisti, gostei muito do conteúdo, fiquei muito interessado por todas essas apresentações, são muito importantes, temas realmente que a gente precisa debater. Muito obrigada, gente, tá? Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada, de verdade. Acabou, fim. Ok, beijos.